Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre a Europa no século XIX, né? As ideologias do século XIX. Aqui eu estou apresentando um mapa onde mostra uma imagem ao centro, né? Que é o tema, né, de liberdade guiando o povo. Né? Você já conhece essa imagem. E é o levante de julho de 1830 que na França, né, que causou aqui a substituição do rei Bourbon, Carlos X, por Luís Felipe, Duque de Orleans. Eugênio Delacroix também retrata um movimento crucial da revolta, onde que podemos observar, né, o movimento, né, das barricadas pelos rebeldes. O povo lutava por ideais nacionalistas e republicanos. Então vocês podem observar essa imagem ao centro aqui e as setas mostrando, né, o onograma de vocês aqui, falando sobre o Congresso de Viena, que o princípios era legitimidade, né, equilíbrio e restauração. Aí vem abaixo, Congresso de Viena, Santa Aliança, Áustria, Prússia e Rússia. E cada uma delas vai representando, tá? Revoluções liberais, doutrinas sociais do século XIX, né? Primavera dos Povos, Revolução de 1848, Revoluções de 1920, onde que entra Revolução Liberal, né, do Porto, Portugal, Revolução, né, de Candice, Espanha, né, a independência da Grécia. E a Revoluções de 1930, né, que é o fim da dinastia de Bourbon e a ascensão dos, né, Orleans na França. E a consolidação, né, da indústria e a proletarização. Ok? Vamos falar um pouquinho mais à frente, um pouquinho de cada, tá bom? A Europa no século XIX, né, as ideologias do século XIX, que é o processo revolucionário, que parecia contido, né, a partir do Congresso de Viena e da criação da Santa Aliança, onde que ela voltou a agitar a Europa a partir de 1820. Então, nesse contexto, importantes ideologias se consolidaram e contribuíram para o surgimento de monumentos sociais e políticos em diversos países europeus. O nacionalismo ele emergiu a partir do descontentamento dos povos, né, com as decisões do Congresso de Viena e também do desejo de autonomia política em seus territórios. Falando sobre o socialismo, né, ele se constituiu como manifestação de defesa do operariado, que se formava nos centros industriais e buscava reivindicar seus direitos, né, ou mesmo organizar o governo revolucionário. Né? Os socialistas eles defendiam uma rígida mudança nas relações sociais, né, a fim de acabar com o quê? Com as desigualdades promovidas pela luta de classe, né, que era ao contrário, né, dos liberais, onde que os defensores dessa ideologia eles visavam o quê? Acabar com a pobreza e a exploração da mão de obra do proletário. Então essa corrente aí, ela se divide em socialismo utópico e socialismo científico. Vamos falar também sobre o liberalismo, né, que o liberalismo é a ideologia da burguesia que se consolidava como camada social em defesa de governos constitucionais da propriedade privada, da não intervenção do Estado na economia e da liberdade de iniciativa privada. Sobre o romantismo, né, nós podemos falar que foi um movimento estético, né, e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos e inaugurando aí a modernidade nas artes. Então, as obras românticas baseavam-se então em valores da burguesia, classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. Assim, a Europa no século XIX ela se tornava o palco de novas disputas entre liberais, socialistas, nacionalistas liberais, radicais, anarquistas e entre outros. Falando um pouquinho, né, mais sobre esse quadro, né, liberdade, né,
Guiando o Povo, né? Esse quadro de Eugène Delacroix, que é uma pintura que ele retrata o que é a Revolução de 1830, importante acontecimento histórico ocorrido na França, né, no mesmo ano em que a obra ela foi realizada. O que podemos falar um pouco sobre essa obra de Eugène Delacroix? Ele foi um pintor francês, né? Mas apesar de sua formação clássica, tá? Suas obras não eram muito acadêmicas, tá? A obra dele é vista hoje como um símbolo da Revolução Francesa, né? Do poder do povo e como a união pode levar à mudança. A questão operária, né? Crianças trabalhadoras, né? De minas de carvão, né? Onde as minas de carvão eram locais perigosos, onde os telhados, por vezes, cediam, né? E explosões aconteciam. Os trabalhadores tinham todos os tipos de lesões. Havia muito poucas regras de segurança, né? Cortes e transporte de carvão que as máquinas faziam hoje, né? Foi feito por homens, mulheres e crianças. Então, as crianças mais novas muitas vezes trabalhavam como armadilhas, né, em alçapões, né, sentavam-se em um buraco cavado, né, por eles, com uma corda que estava presa à porta. Então, quando ouviam os vagões de carvão que tinham assim vindo para abrir a porta, eles puxavam uma corda. Então, esse trabalho foi um dos mais fáceis, mas a mina era muito solitária e o local onde eles sentavam, né, era geralmente úmido, com poucas correntes de ar, onde que as crianças mais velhas podem ser utilizadas como os portadores de carvão que transportavam cargas de carvão em suas costas, em cestos grandes, né? Se o liberalismo predominou como modelo político e econômico ao longo do século XIX, verificou-se, né, por outro lado, o surgimento de pensadores cuja atenção voltava-se não tanto para o capital, mas para a situação política e social do operariado, né, que vivia em condições deploráveis, né, nos grandes centros urbanos, né, industrializados em decorrência da economia capitalista. Falando sobre o cartismo, né, na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, que foi um movimento operário que deu os seus primeiros passos para se organizar, né, por meio das trade union, né, onde que a partir de 1836 surgiu aí a Associação dos Operários, que passou a promover grandes manifestações de trabalhadores e a encaminhar petições, né, ao parlamento com reivindicações sociais e políticas, como o sufrágio universal, a abolição do voto censitário, a igual representação para todos os distritos eleitorais e a redução da jornada de trabalho. Então, aos poucos, as reivindicações operárias foram sendo assim atendidas, né? Porém sobre total controle do parlamento. O socialismo utópico, né, foi um dos primeiros teóricos da questão operária que propuseram soluções para a exploração capitalista do operariado, né, buscando aí um meio termo. Suas propostas, elas procuravam sugerir experiência de administração de fábricas que atenuassem as péssimas condições de vida dos operários. Então, por isso foram chamados de utópico, né? Ela foi também uma corrente de pensamento, né, que esteve baseado no modelo idealizador utópico. Foi um desenvolvimento do século XIX por Robert Wolff, Saint-Simon e Charles Fourier, sendo considerada a primeira fase do pensamento socialista, né, onde que o maior objetivo do socialismo utópico era o quê? Era a criação de uma sociedade ideal e mais justa e também igualitária. Então essas ideias, elas surgiram com o aumento dos problemas sociais desenvolvida pela Revolução Industrial. Então tudo isso aí
atrelada ao quem? O liberalismo e o capitalismo, né, os quais visavam, né, acima de tudo, o lucro, né? Podemos falar também sobre Saint-Simon, né, um filósofo economista francês, né, que ele defendia um modelo de sociedade em que o Estado administrado pelos industriais, eles deveriam prestar, né, assim, assistência aos operários. Vamos falar sobre Charles Fourier, né? Charles ele foi um socialista francês, né? Que ele propôs a criação dos falastérios, né? Com comunidade de trabalhadores, onde cada indivíduo procuraria o que desenvolver o máximo de suas aptidões, sem que houvesse divisão do trabalho. Robert Wolff reformista social galês, tá? Proprietário de uma fábrica de tecido de algodão na Escócia, que ele iniciou em 1817 uma experiência de redução da jornada de trabalho e também a melhoria das condições do operariado, né, nas fábricas. Então, nos Estados Unidos, em 1824, esse mesmo empresário ele tentou organizar colônias baseadas na autogestão no estilo de cooperativas, onde suas experiências fracassaram. Podemos observar também, né, diferenças entre o socialismo utópico e científico. Né? Falamos sobre o tópico anterior, né, que o socialismo científico é socialismo marxista, né, ou marxismo. É uma corrente que foi criada por Karl Marx, né, e Frederico Engels, tá? Onde que essa doutrina oposta ao socialismo utópico, que ela tinha o quê? Como assim principal característica, tá? A análise crítica e científica do capitalismo. Agora, Karl Marx, ele foi um filósofo, né, que criticou o modelo utópico, né? Segundo ele, né, esse tipo de corrente não focava nos meios para se atingir a sociedade ideal. Então, para o marxista, o socialismo utópico era fundamentado em ideias fantasiosas, né, e burguesas, ok? Então, conforme nós estamos vendo aqui, né, que Marx e Engels, né, quem lançou as mais acabada e estruturada proposta de uma sociedade dominada pelo operariado. Né? O socialismo científico, o marxismo, é divulgado por meio de obras como Manifesto Comunista, né? Contribuição à crítica da economia política e o capital. Ok? Então, o pensamento marxista ele tem suas bases no materialismo dialético e no materialismo histórico, né, pelos quais ele se conclui, né, que a realidade material e física é uma única realidade existente e que os elementos econômicos são a base, né, a infraestrutura que sustenta a organização jurídico, social, administrativa de um povo, né, que é conhecido como superestrutura. Então, ao mesmo tempo, Marx ele defende que o princípio, tá, de que a luta de classes é o elemento fundamental na evolução da história da humanidade. A exploração capitalista para Marx baseia-se no lucro, que seria a aproximação feita pela burguesia daquilo que não é pago ao proletariado, tá, pelo seu trabalho, por meio da mais-valia, ou seja, o valor da força de trabalho. Então, assim, o proletariado, conscientizado de sua exploração, transforma-se em proletariado revolucionário, que decide derrubar as estruturas capitalistas, implantando aí o Estado socialista. O Estado socialista, porém, não seria um fim em si, quando o proletariado do mundo todo houvesse implantado o socialismo. Não haveria mais necessidade do Estado e seria formado o quê?
uma grande comunidade universal, né, que foi o comunismo. Aqui é uma imagem, né, a mão que governará o mundo, né, é de Ralph Chaplin, que é o cartoon que foi originalmente publicado no jornal Solidariedade, da Organização de Trabalhadores Industriais do Mundo. Tá? Então está mostrando aqui a mão, né? E os trabalhadores aqui em volta, tá? Ao redor desse monumento. O anarquismo, né? Enquanto que os socialistas defendiam a tomada do Estado, os anarquistas eles defendiam a destruição total do Estado. Então daí as divergências entre o socialismo e anarquistas nas associações internacionais dos trabalhadores, né? Internacionais socialistas. Então, a primeira é realizada em 1864 e a segunda em 1889. Vamos conhecer alguns pensadores anarquistas, né? Que nós temos aqui Joseph Brondon, que é um pensador revolucionário utópico e anarquista. Ele defendia a ideia de que toda propriedade é um roubo e que deveria ser o quê? Criado por um banco popular para garantir créditos e juros zero e ajudar nas transações entre proletariado e a burguesia. Temos aqui Mikhail Bakunin, né, dentre outros, né, anarquista. Ele propunha o anarquismo revolucionário com a derrubada de todos os governos. A doutrina social da Igreja, né, reconhecendo assim os males provocados pela exploração capitalista, né, alguns membros da Igreja, como o padre francês Robert de Lamennais, começaram a defender a organização de sindicatos e maior justiça social. Então, com o surgimento do socialismo científico baseado no ateísmo e a sua grande penetração no movimento operário, a Igreja viu-se obrigada a tomar uma posição, né, quanto à questão social, o que ocorreu a partir das encíclicas, né, Rerum Novarum, que é das coisas novas. Foi publicada pelo Papa Leão XIII, né, em 1891, que é o Leão XIII, né, que condenava, de um lado, os abusos, né, do capitalismo e, de outro, o ateísmo e a luta de classe do socialismo. Então, o pensamento social da Igreja continuou a desenvolver-se ao longo do século XX, em outras encíclicas, né, papais. Né? E às vezes a gente se pergunta assim, né? Para se falar da doutrina social, é preciso voltarmos que na história, né, em algumas décadas para fazer um contexto social do que o mundo vivia lá no século XVIII, né, e no início do século XIX. Então foi justamente nesse período que aconteceu, tá, o que conhecemos como Revolução Industrial, né, que não se trata de um movimento de lutas armadas, mas sim de uma grande transformação, né, da ordem econômica, né, que era motivada por uma renovação dos métodos do sistema de produção. Em outras palavras, podemos dizer aí que os artesãos e os pequenos produtores perderam espaço para o uso generalizado das máquinas e também da produção de série. As revoluções de 1830, ela foi um movimento de caráter liberal, né, e popular, liderado pela burguesia francesa, que derrubou aí o trono, né, do trono o rei Carlos X. Então esse movimento ficou conhecido como Revolução de Julho de 1830 e também, né, com as Três Gloriosas, porque ocorreu que nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Quais foram, né, as consequências dessa Revolução de 1830? Foi a queda de Carlos, né, X, do trono francês, e fim do absolutismo, com o apoio da burguesia Luís Felipe I, chamado de rei burguês, né, que foi da dinastia Orleans, né, que assume o trono. E essa revolução, ela ocorreu na França, né, em 1830 na França,
com o levantamento que ficou conhecido como a Revolução dos 3 Dias Gloriosos. Né? As revoluções liberais alastraram-se pela Europa, né? A Bélgica se libertou da Holanda e houve tentativa, né, fracassados, né, da unificação da Alemanha, também da Itália e da libertação da Polônia, que onde logo após o Congresso de Viena estabelecer o princípio de legitimidade, redefinindo aí as fronteiras europeias, começaram a surgir movimentos nacionalistas e liberais em várias nações europeias. Então, revoluções pela Europa, foi em 1820, houve revoluções liberais na Espanha contra Fernando VII e em Portugal ocorreu a Revolução do Porto, que exigia aí o retorno da família real portuguesa de sua colônia na América e impôs uma constituição ao rei Dom João VI, tendo papel fundamental no processo de independência do Brasil. E no ano de 1821, na Grécia, iniciou-se uma revolução que culminou com a independência do Império Turco em 1829. Já na França, o Congresso de Viena restaurou a dinastia de Bourbon no poder ao elevar ao trono Luís, né, 18º, né, Luís XVIII. Seu governo, né, apoiado pela nobreza, caracterizava-se pelo extremo conservadorismo, né, e também pelo terror branco, né, com os quais a oposição não podia manifestar-se. Então, o governo de seu sucessor Carlos X se mostrou aí mais reacionário ainda, apoiado por ultrarrealistas, né, que defendiam a volta do absoluto. Então, em julho de 1830, o rei aprovou leis extremamente severas contra a Câmara e a imprensa. Iniciaram-se, então, protestos populares em Paris, que duraram 3 dias, 27, 28 e 29, conforme eu falei anteriormente, e se transformaram numa verdadeira insurreição popular, levando Carlos X a abandonar a França. Então, a alta burguesia francesa rapidamente assumiu o controle, né, da situação e colocou no trono Luís Felipe, duque de Orleans, da família Bourbon, que ficou conhecido como rei cidadão ou rei burguês. Aqui, nessa imagem, está uma representação das barricadas, né, levantadas pela população contra o rei Carlos X, né, que foi em 29 de julho de 1830. Então, na Bélgica, né, o exemplo francês levou o quê? Os revolucionários do país à luta pela independência. Então, conseguindo assim a separação da Holanda. Na Polônia já houve uma fracassada, né, tentativa de independência esmagada pelo exército russo. Na Itália e na Alemanha começavam a surgir as primeiras manifestações pela unidade política dos respectivos territórios. As revoluções de 1848, também conhecida como Primavera dos Povos, foi a série de revoluções na Europa Central e Oriental, né, que eclodiram aí em função de regimes governamentais autocráticos, de crises econômicas, do aumento da condição financeira e também da falta de representação política das classes médias e também do nacionalismo, onde está despertando aí nas minorias da Europa Central e Oriental, que abalaram as monarquias da Europa, onde tinham fracassado as tentativas de reformas políticas, né, e das reformas econômicas. Então, esse conjunto de revoluções de caráter nacionalista, liberal, socialista e democrático foi iniciado por uma crise econômica na França, tá? Então, gente, onde que diz aqui que as ascensões do rei Luís Felipe na França significou o quê? O triunfo da alta burguesia francesa, banqueiros proprietários de indústria e ferrovias e grandes proprietários de terra beneficiavam-se do governo liderado, né, por um rei burguês, mas poder manter a austeridade de épocas passadas, o monarca sofria a oposição de setores importantes da população,
com os liberais, né, a média e a pequena burguesia, e os líderes operários socialistas. A situação desfavorável, né, aos pequenos industriais franceses e as dificuldades econômicas que foram encontradas pelos operariados levaram o quê? A organização de protesto contra o governo, né, prontamente reprimidos pelo ministro Guizot. Então, procurando aí driblar, né, tal repressão, os opositores de Luís Filipe, a partir de 1847, passaram então a organizar, né, banquetes no quais discutiam uma saída para a situação, os chamados banquetes oposicionistas. Então, onde estavam em pauta a crise econômica gerada pela seca e também a tentativa de uma maior representatividade política. E a proibição de um desses banquetes foi marcado para Paris, onde levou a grande manifestação popular que rapidamente se transformou em insurreição. E 2 dias depois, em 24 de fevereiro de 1848, diante das violentas manifestações em Paris, Luís Filipe abdicou do trono francês, né, onde proclamava-se assim a Segunda República Francesa, período mapeado por extensas disputas entre camadas opostas, sociedade francesa. Então, o governo provisório, composto de liberais e socialistas, foi organizado e convocaram-se eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, onde houve o apoio popular, fortaleceu a influência socialista dentro do governo e a ponto de serem criados as oficinas nacionais. Eram fabricadas estatais para garantir empregos aos operários em dificuldade diante da crise. Então, a maioria burguesa dentro da Assembleia Nacional decidiu, porém, por fim à influência proletária no governo. Então, as oficinas nacionais foram fechadas e desencadeou-se violenta repressão aos socialistas e líderes, né, operário pelo general Cavaquinho, que culminou com a morte de cerca de 3.000 soldados e a deportação de 15.000 soldados para as colônias francesas. Então, no dia 10 de dezembro de 1848, ocorreram as eleições, né, presidenciais, e a vitória coube a quem? Luís Napoleão Bonaparte. Quem era ele? Sobrinho de Napoleão. Então, eleito presidente, Luís Napoleão tratou-se de quê? De articular suas permanências no governo, buscando aí o apoio principalmente entre os camponeses, né, do interior do país. E em dezembro de 1851, proclamou-se presidente por 10 anos e em 1852 assumiu o título de imperador. Era o 18 de Brumário de Luís Napoleão, que governaria até 1870 com o título de Napoleão III. Então, o seu governo ele foi marcado pelo desenvolvimento industrial no país, né, pela expansão imperialista pela África e pela Ásia e ainda pela intervenção nos processos de unificação da Itália e da Alemanha. Então, a Revolução de 1848 na França não demorou a repercutir fora das fronteiras francesas. Na Alemanha, né, o parlamento de Frankfurt tentou proclamar Frederico Guilherme IV, né, da Prússia, imperador da Alemanha, e na Áustria o príncipe Metternich, que foi deposto e começaram então a surgir movimentos nacionalistas de independência na Boêmia, né, na Hungria e no norte da Itália. Os eventos liberais eles estavam levando os novos ares, né, às sociedades absolutistas, fazendo aí florescer, como na primavera, movimentos contestatórios às antigas ordens. Então, as velhas monarquias absolutistas elas não tinham como resistir à onda liberal, né, que dominava a política econômica europeia. Então, contudo, as mobilizações em favor de uma sociedade mais justa, elas não atingiram os objetivos pretendidos. Então, aí não tiveram o amplo apoio da burguesia, né, ou sofreram forte repressão das autoridades.
Nessa imagem aí, né, a República Universal Democrática e Social, né, é o Pacto da Primavera dos Povos, de 1848, vocês podem observar na página do livro de vocês, né, 290. A unificação da Itália, né, ela foi um processo, né, de união entre os vários reinos que compunham da Península Itálica após a expulsão dos austríacos, que ocorreu na segunda metade do século XIX e terminou em 1871. Então, com isto, os reinos passaram a formar um só país, o Reino da Itália, sob o reinado de Victor Manuel II. E pelas deliberações do Congresso de Viena, né, o território italiano ficou dividido em 7 estados separados entre si, né, Piemonte, Sardenha, ao norte, soberano e livre, governado pela dinastia de Savoia, os ducados de Parma, Módena e Toscana, a Lombardia, Veneza, sob o domínio austríaco ao lado do Piemonte, os estados pontifícios, né, ao centro, controlado pelo Papa, e ao sul o reino de Nápoles, ou das duas Sicílias, governado pelos Bourbons. A burguesia italiana, especialmente a do Piemonte, ela defendia a unificação como forma de ampliar seus negócios. Ao mesmo tempo, desde o início do século XIX, organizava-se movimentos nacionalistas como o Jovem, né, Itália, liderado pelo revolucionário Giuseppe Mazzini, né, o Risorgimento, né, e a Carbonária, sociedade secreta pró-unificação e contrária à influência austríaca e papal nesse assunto da Itália. Então, o reino Piemonte-Sardenha assumiu a liderança do processo de unificação, o Risorgimento, né, em 1848. O rei Carlos Alberto declarou guerra à Áustria, mas foi derrotado. Então, a partir daí, o trono sardo Piemonte passou a ser ocupado por Vítor Emanuel II. Em 1852, esse monarca aí, ele escolheu como seu principal ministro Camilo Benso, o conde de Cavour, representante da burguesia piemontesa, que assumiu para si a articulação da unidade italiana. Para Cavour, a unidade italiana deveria ocorrer em torno da monarquia da Casa de Savoia, no Piemonte e Sardenha, e não dos republicanos radicais. Então, procurando um aliado externo para a causa da unificação, Cavour, ele estreitou as relações com a França, liderada por Napoleão III. Então, a partir de um acordo firmado entre Cavour e Napoleão III, Piemonte declarou guerra à Áustria, apoiado pela França, que em troca receberia as regiões fronteiriças de Nice e Savoia. Apesar das vitórias iniciais da aliança franco-piemontesa, Napoleão III abandonou a guerra. O Piemonte-Sardenha ele foi então obrigado a suspender a luta, mas mesmo assim conseguiu estabelecer o controle sobre a Lombardia, ainda que Veneza tivesse, né, permanecido sob o domínio austríaco. Então, a anexação da Lombardia e as vitórias sobre a Áustria repercutiram em toda a Itália, levando aí várias manifestações pela unificação, onde que os ducados de Parma, Módena, Toscana e Romagna, pertencente ao Papa, anexaram-se voluntariamente ao Piemonte e Sardenha. Nessa imagem podemos observar o encontro de Giuseppe Garibaldi, né, e o rei Vítor Emanuel II da Sardenha. Isso aconteceu em outubro de 1860, né, na comuna italiana de Teano. No sul da Itália, no reino das duas Sicílias, destacava-se a figura do revolucionário republicano Garibaldi, que, à frente dos seus camisas vermelhas, tomara Nápoles, pondo fim aí à monarquia dos Bourbons. Além disso, Garibaldi ainda dominou várias regiões dos estados pontífices
enfraquecendo a posição do Papa, que agora contava com a proteção de Napoleão III, o qual, por questões internas em seu país, destacara uma guarnição do exército francês para Roma. As discordâncias, de Garibaldi, republicano com a proposta de unificação dos monarquistas do Piemonte, fizeram se afastar da luta pela unificação. Então, a anexação de Veneza, ela deu-se a partir da guerra austro-prussiana, que foi no ano de 1866, pela unificação da Alemanha. Então, interessados, ambos enfraquecer o poderio austríaco, prussianos e italianos, aliaram-se e, após a derrota austríaca, Veneza foi anexada pelos italianos. Então, restava apenas Roma, que, protegida pelas tropas de Napoleão III, mantinha-se fora da unidade italiana. Entretanto, em 1870 ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, quando parte da tropa francesa foi deslocada para lutar contra os alemães, levando à derrota do exército que estava protegendo o papado, o que possibilitou aos italianos tomar a cidade de Roma. Então estava completada a unidade italiana. Apesar da vitória dos italianos, duas questões ficaram pendentes: o irredentismo e a questão romana. O irredentismo dizia respeito a regiões, de população italiana, como a Ístria, o Tirol e o Trentino, que não foram anexadas, mas deveriam fazer parte da Itália. Então, a questão romana, ela deveu-se à negativa do Papa em aceitar a perda dos territórios do papado e o controle sobre Roma, sem reconhecer, portanto, a unificação italiana e exigindo a devolução dos territórios do papado. Então, a questão romana, que se iniciou com Pio IX e Vítor Emanuel II, em 1870, somente solucionada em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão entre o Pio XI, e Benito Mussolini, criando aí um Estado Vaticano. E o que foi o Tratado de Latrão aí? Gente, o Tratado de Latrão ele foi o quê? Um documento assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé, que é a Igreja Católica, em 1829, que foi conduzido por quem? Pelo Benito Mussolini e o Papa Pio XI, O acordo colocou o fim da questão romana e também o desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica, desde a segunda metade do século XIX. Então, com a assinatura desse tratado, surgiu o Estado da Cidade do Vaticano. Então, a questão romana, nada mais, ela foi o Tratado de Latrão, que foi um acordo extremamente importante, tanto para o Reino da Itália quanto para a Igreja Católica, onde garantiu aí muito prestígio para o regime fascista de Benito Mussolini. Sobre a unificação da Alemanha, as causas da unificação da Alemanha, ela ocorreu sobre a resistência das nações europeias, que temiam a formação de uma grande potência com poderes para ditar, a economia europeia. Então, o processo ele ocorreu entre 1828 e 1888, após três guerras, e uma política de alianças que culminou com a Primeira Guerra Mundial. Então, se a Itália, antes da unificação, era formada por 7 estados separados, a situação da Alemanha era ainda mais complexa, composta de 38 estados e que formavam, a Confederação Germânica, que era presidida, pela Áustria, e tinha a Prússia, o maior dos estados alemães, na vice-presidência. Então, gente,
A unificação alemã ela ocorreu sobre a resistência, né, conforme foi falado, né, e no ano de 1828, que seria a futura Alemanha. Era uma formação de quê? De 38, né, estados, né, conforme foi citado, né, que formava a Confederação Germânica sob o domínio austríaco. E para essa era conveniente que manter a fragmentação política germânica, porque isso retardava o desenvolvimento econômico, né, ainda predominante rural. Então, o cenário começa a mudar em 1930, quando é criada a União Aduaneira, né, os estados alemães, né, o Zollverein, sob a liderança da Prússia, tá? Onde o Zollverein permite a expansão industrial e inclui a Áustria, que se mantém, né, contrária à unidade nacional. Então, no ano de 1848, né, houve uma tentativa frustrada de proclamar a unidade alemã em virtude negativa do rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, em assumir o trono do Império Teutônico. Contudo, o esboço, né, de um território unificado começou então a se formar a partir de 1834, com a criação de Zollverein, liga aduaneira, né, entre os estados alemães para a circulação de mercadorias e também o desenvolvimento industrial para atender os interesses da burguesia, né, do qual a Áustria não fazia parte. Então, o fortalecimento do Reino da Prússia também foi fundamental, né, uma vez que sua liderança permitiu o afastamento da influência austríaca e também a submissão de alguns estados que não desejavam a unificação. Então, a ascensão em 1861 de Guilherme I ao trono prussiano e a nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro e seu principal auxiliar marcaram o início do processo de unificação da Alemanha. Bismarck, nacionalista e grande proprietário de terras, buscou o apoio da alta burguesia alemã para colocar em prática seu plano para a unificação do país. A política de Bismarck baseava-se no fortalecimento militar da Prússia para que ela pudesse provocar guerras de anexação contra os pequenos estados ao seu redor. Então, sob a liderança do general von Moltke, a Prússia passou a investir na força bélica e atacar os adversários com um exército moderno e eficiente. Então, a partir de 1864, Bismarck começou a executar seu plano de unificação, realizando aí uma aliança com a Áustria, né, iniciou a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca sobre o pretexto de anexar dois deles, né, Schleswig e Holstein, de população alemã. Então, vencida a Dinamarca, surgiram divergência entre os prussianos e austríacos, o que determinou o início da Guerra Austro-Prussiana. Contando com o apoio dos italianos, os prussianos puderam vencer os exércitos austríacos numa rápida campanha conhecida como Guerra das 7 Semanas. A derrota austríaca possibilitou a Bismarck desenvolver a Confederação Germânica, que era controlada pela Áustria, e criar a Confederação Germânica do Norte, sob a liderança da Prússia e da qual a Áustria não participava. Para que a unificação se completasse, faltava a anexação dos estados do sul da Alemanha, que, além de apresentarem certa resistência, né, à liderança da Prússia, ainda sofriam forte influência da França, governada por Napoleão III, que não via com os bons olhos o surgimento de uma Alemanha unificada e forte. Assim, Bismarck passou a desenvolver uma política, né, que despertasse o nacionalismo alemão, valorizando a união étnica e cultural dos povos germânicos e adotando também uma política provocativa contra a França, o que culminou, né, com a guerra entre os dois países.
Então, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 ela foi vencida pelos prussianos, que ocuparam o território francês e conseguiram também formar sua unidade com a adesão dos Estados do Sul. Então, no Palácio de Versalhes, Guilherme I foi coroado imperador da Alemanha. Iniciava-se assim o segundo rei alemão. Essa imagem ela retrata as tropas francesas sendo cercada pelo exército prussiano na Batalha de Sedan, em 31 de agosto de 1870. E isso foi durante a Guerra Franco-Prussiana. A França, derrotada, passou por sérias agitações. Napoleão III foi deposto e a Terceira República Francesa foi proclamada. Então, na cidade de Paris, socialistas, anarquistas e católicos formaram um governo popular, a Comuna de Paris, massacrada por tropas francesas e alemãs que ainda ocupavam, né, o país. Então, após a unificação, Bismarck promoveu o desenvolvimento industrial da Alemanha com um parque industrial moderno, maciços investimentos de capitais e constante pesquisa científica, dando ao país a condição de disputar com a Inglaterra, já no final do século XIX, a primazia industrial. Ao mesmo tempo, desenvolvia uma política nacionalista interna mediante a Kulturkampf, quer dizer, em alemão, luta pela cultura, a fim de afastar as influências universalistas, né, da Igreja Católica. Já com a idade avançada, Bismarck foi afastado de suas funções em 1890, com a ascensão do Kaiser Guilherme II.